Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar mais uma vez me dirigindo a vocês. Já faz um tempo que a gente não se vê e eu estou aqui para dar continuidade a esse nosso novo módulo de Geografia Bíblica, né? Na semana passada, o professor Carlitos ele deu início a esse novo módulo, fez uma introdução bem bacana, bem legal, trouxe para a gente já alguns apontamentos. E nessa oportunidade eu quero dar continuidade ao conteúdo, o conteúdo que vocês têm na apostila. Vocês podem acompanhar aí, fazerem a leitura. A minha proposta aqui hoje é apenas fazer alguns apontamentos em relação a este conteúdo e também já nos prepararmos juntos aí para o nosso encontro, onde eu estarei entrando ao vivo amanhã com vocês para a gente dar continuidade a este assunto, conversarmos, tirarmos dúvidas e nos aprofundarmos um pouco mais no conteúdo, ok? Tanto naquilo que eu vier a falar aqui hoje, como naquilo que vocês estarão lendo na apostila. Aliás, aquilo que eu estarei aqui compartilhando com vocês está baseado na apostila, tá? E a ideia é fazer um jogo bem rápido aqui, pontuar de uma forma panorâmica esse conteúdo que vocês já estão lendo ou estarão lendo aí para a continuidade das nossas aulas, ok? Então eu gostaria de começar dizendo que nós estaremos na aula dessa semana abordando, falando, conversando aí e lendo também na apostila sobre 3 grandes impérios: o Império Egípcio, o Império Assírio e o Império Babilônico. Esses 3 impérios, eles são mencionados nas páginas da Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós vemos ali várias situações, episódios envolvendo o povo de Israel, o povo de Deus, com esses impérios. Por isso, a necessidade de estar estudando sobre eles dentro da matéria de Geografia Bíblica, porque esse estudo irá contribuir com a nossa leitura bíblica. Uma vez que nós entendemos melhor sobre esses impérios, essas nações, isso nos ajuda e muito a compreender a leitura do texto sagrado, ok? Vocês podem observar na apostila que vocês têm em mãos que na hora de estudar cada um desses impérios, é nos oferecido no corpo da apostila um esboço. Esse esboço fala sobre a história desse império, a geografia deste império, as grandezas deste império e a relação deste império com o povo de Israel, com o povo judeu, o povo hebreu. Tá bom? Beleza? É isso? E aí, falando sobre o primeiro desses 3 impérios, o Egito, vocês vão observar aí na história do Egito que é mostrado ali pra gente como a civilização egípcia ela foi construída ao longo do tempo. Vocês vão ver que antes de ser um império, era uma civilização formada por pequenos povos, e que depois eles foram sendo reunidos, 2 grandes povos, e aí eles formaram esse Egito, que é mencionado na Bíblia, um Egito forte, um império forte, e aí vai mostrar para a gente também aí nas páginas da apostila como aconteceu a ascensão dos faraós, a dinastia dos faraós, como que havia uma disputa pelo governo do império.
Aí, na sequência, em relação à geografia, vocês vão observar o seguinte, que boa parte das terras do Egito são terras improdutivas, inférteis, né? São terras áridas. E apenas uma pequena porcentagem dessas terras, em torno aí de 5, 6%, é que são terras produtivas. Então, um país com cerca hoje de 45 milhões de habitantes, né, e tem tão poucas terras produtivas, e isso ainda graças ao Rio Nilo, que recebe na apostila um destaque. Vocês vão ver aí na apostila que existe um destaque acerca do Rio Nilo. Tá? Tem informações muito interessantes, vale a pena vocês lerem e entenderem, sabe, porque vai contribuir com a compreensão de vocês. Acerca das grandezas do Egito, vocês vão observar ali também, no tópico, nos dito e destacado acerca das pirâmides, né, que foram construídas lá na antiguidade, que até hoje desperta a curiosidade, o interesse de muitos cientistas, de muitos pesquisadores, principalmente o pessoal da área da arquitetura, da engenharia. Também é dito para a gente, aí na apostila, ainda sobre essas grandezas, que lá no Egito eles desenvolveram a matemática. Eles já possuíam na antiguidade um conhecimento interessante sobre a matemática, coisas que a gente utiliza hoje. Eles já desenvolveram lá naquela época. Também eles eram estudiosos da astronomia. Eles é que desenvolveram esse calendário com meses de 30 dias, 12 meses por ano, né? Poucas coisas foram modificadas de lá para cá, então aquele calendário que eles desenvolveram é praticamente 90% do calendário que a gente tem hoje em dia. Também é dito que eles tinham conhecimentos interessantes sobre a medicina, eles já realizavam algumas cirurgias naquela época e também já tinham conhecimento de produção de medicamento. Olha só que interessante, um império poderoso. Então, além dessa questão bíblica, onde a gente vê ali tal de governo, domínio, força bélica, há muitas outras curiosidades que a apostila traz aí pra gente, que a gente pode aprender. Né? Aí é dito também um pouquinho sobre essa relação entre o Egito e os filhos de Israel. São mencionados aí, vocês vão ver, Abraão, José, o filho de Jacó, e também Moisés. E a partir desses apontamentos na apostila, a gente pode conferir essas histórias na Bíblia e ir além e compreender melhor essa relação, uma relação de muitos conflitos, é verdade, mas que termina aí na apostila com uma promessa de paz num futuro, que é muito interessante. Tá legal? Então, uma vez que a gente já pontuou aqui acerca do Império Egípcio, eu quero seguir agora e falar com vocês sobre o segundo império, o Império Assírio. Vocês vão observar aí que o Império Assírio ele estava localizado numa região bastante fértil, né? E por conta disso, vocês vão ver que a Síria ela foi por muito tempo e por muitas vezes, né, invadida, ela foi provocada, houve muitos conflitos naquela região, justamente por causa da disputa por aquele território. Ela está localizada num local estratégico entre dois rios, né? Então uma região muito fértil, e vocês vão ver isso melhor no mapa. Aqui, depois vocês podem conferir com um pouco mais de calma também, tá bom? Além disso, é dito pra gente que a Assíria, por muito tempo, ela foi um país, uma nação pequena, um povo pequeno, mas que depois ela foi se desenvolvendo a partir das campanhas militares de alguns reis que se tornaram famosos, conhecidos e que são mencionados na Bíblia também. Então vocês vão observar aí, vocês podem pegar os comentários da apostila, conferir na Bíblia,
tá? E vocês vão perceber como é que foi que ela foi crescendo, se desenvolvendo. Por muito tempo não houve conflito entre Israel e a Síria, justamente porque entre os dois países havia outros povos que serviam como uma espécie de barreira entre eles. Mas a partir do momento que a Síria ela se levantou para conquistar e foi conquistando, ela venceu esses povos que estavam entre ela e Israel e chegou ao norte de Israel, que naquela época já era chamado como Reino do Norte, Israel, a sua capital era Samaria. E aí existe um episódio que está registrado na Bíblia, é mencionado na apostila também, em que a Síria ela conquista a cidade de Samaria, ela domina o povo, as tribos que ali estavam, eram 10 tribos, né? O Reino do Norte. Então, essas 10 tribos foram conquistadas pelo Império Assírio, foram levadas para o cativeiro, deportadas, e ali na terra, os assírios trouxeram outros povos, pessoas estrangeiras para habitar naquele lugar, e isso vai trazer consequências históricas, né, ao longo do tempo. E numa outra oportunidade a gente fala mais sobre isso, ou até mesmo na nossa discussão, quando nós estivermos aí entrando na live ao vivo. Se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente pode conversar mais também. Eu acho que é importante dizer ainda sobre a Síria, que ela ficou muito conhecida juntamente com a sua capital, né, que é a capital Nínive. Nínive é conhecida por nós, principalmente por causa da história do profeta Jonas. Quando Deus falou com o profeta Jonas, Deus o enviou à cidade de Nínive. E aí a gente conhece a história, muitos fatos ali, eu não vou entrar agora no mérito, mas a história diz lá na Bíblia, e a apostila vai reforçar isso também, que Nínive era uma grande cidade, a grande capital da Síria. E eu acho que vale a pena dizer aqui que a Síria era conhecida, e a cidade de Nínive também, os seus moradores, pela sua crueldade. Era um povo cruel, pelo menos nessa época, né? Talvez tenha sido esse um dos motivos que fez com que Jonas não quisesse ir para lá. Existem outros também, né, que são evidenciados no texto bíblico, mas é bom dizer isso, né? A apostila vai dizer que eles cortavam as orelhas, o nariz, que eles arrancavam a pele de seus inimigos, utilizavam o crânio dos seus inimigos para fazerem arte. Então é um povo muito cruel, um povo muito violento, e aí a gente pode acompanhar um pouquinho mais essa história na apostila. Tá? Leia com cuidado, com carinho, com atenção, e busque em outras fontes também, faça pesquisas, enriqueça o seu conhecimento, para que quando você for fazer a leitura teológica no texto bíblico, você possa já estar munido de argumentos, de conhecimento, e o teu estudo seja ainda melhor, mais proveitoso. Tá ok? Então nós falamos aqui sobre o Egito, falamos aqui sobre a Síria, e agora eu quero falar sobre o terceiro império, né, para a gente concluir, que é o Babilônico. Vocês vão observar aí também que é mencionado para a gente que a Babilônia, né, talvez seja um dos povos mais antigos, né, da civilização humana. A Babilônia estava localizada perto da Síria. Elas ficavam, né, localizadas numa mesma região, essa região chamada de crescente fértil, e assim como a Síria, ela também era constantemente envolvida em conflitos, porque os povos vizinhos queriam dominá-la, né? Queriam conquistar aquelas terras por serem terras produtivas, férteis. Tá? Então, vocês vão observar esses detalhes aí no estudo de vocês, e a gente vai falar mais sobre isso também depois do nosso encontro. E é importante dizer ainda sobre a Babilônia que a partir da liderança de alguns reis que são destacados aí na apostila e nas páginas da Bíblia, ela cresce, ela se torna um império poderoso, forte, né, que conquistou muita coisa,
o império da Babilônia cresceu, foi um império, sabe, com muita riqueza, com muito glamour, tanto que a cidade da Babilônia, é dito aí na apostila, vocês podem observar, que existia a cidade da Babilônia e existia a grande Babilônia, que era as cidades satélites, né? O entorno da cidade da Babilônia. Então, com muralhas incríveis e uma estrutura fantástica, com jardins suspensos, havia muita coisa, muita riqueza, muita grandeza, e a gente vai avançar um pouquinho mais sobre isso no nosso encontro também. É que eu queria só dar essa pincelada que vocês podem observar aí na apostila, tá? Além disso, a Babilônia, ela também se tornou muito rica, né? Ela possuía muita riqueza, muito poder, e só que foi um império que não durou tanto tempo assim, né? Cresceu muito, mas logo também veio o seu declínio, né? E passa por questões políticas, mas tem um episódio marcante envolvendo a Babilônia com o povo de Israel. A gente já falou que a Síria levou as 10 tribos cativas, né? Agora, cerca de 200 anos depois, a Babilônia vem e invade a terra de Judá, as 2 tribos, né, que haviam restado, invade a cidade de Jerusalém, domina o rei, domina os nobres e leva cativo para a Babilônia os moradores da terra, né? A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, saqueado, e essa história ela é mencionada em diversos textos da Bíblia, né? Vocês podem conferir também. E aí o povo judeu, o povo hebreu, vai viver na Babilônia por cerca de 70 anos. E esse período na Babilônia foi um período em que esse povo foi tratado por Deus de alguma maneira, né? Eles passaram a ter novas práticas, eles passaram a desenvolver uma outra maneira de se reunir. Uma delas eu posso citar aqui, é por meio das sinagogas. A ideia de sinagoga nasce na Babilônia, né? E outras coisas mais. Eles deixam de ser o povo do templo, porque o templo havia sido destruído, né, com a invasão da Babilônia, quando a Babilônia os dominou. E agora eles passam ali, durante esses 70 anos na Babilônia, a ser o povo do livro, passa a dar um destaque ainda maior à palavra de Deus, à lei de Deus, e a gente pode conversar mais sobre isso depois, tá bom? Eu só queria dar esse destaque aqui. Vocês podem fazer essa pesquisa aí que vocês vão descobrir coisas bem legais, bem interessantes também. Tá, gente? Então, sobre a Babilônia eu queria dar esses destaques aqui para a gente depois continuar, e aí eu encerro aqui já com vocês, pedindo a vocês que se organizem, que se preparem para que nós possamos nos encontrarmos. Esse nosso encontro aí ao vivo, né? A gente vai entrar na live aí, eu, o professor Carlitos, o professor Fernando, o professor João. Nós estaremos atendendo vocês, compartilhando com vocês, tá bom? Tirando as dúvidas de vocês e aproveitando da melhor maneira possível esse modelo de aula que a gente está tendo agora. Tá? Enquanto nós tivermos que ter esse modelo de aula, EAD, nós devemos e desejamos fazer da melhor maneira possível. Tá ok? Então, eu desejo a vocês aí uma excelente semana. Agradeço aí o carinho de vocês de sempre. A gente está junto nessa caminhada, a gente vai vencer junto esse momento, né? E a gente vai continuar. Tem muita coisa para a gente aprender ainda uns com os outros e uma jornada pela frente. A faculdade ela está empenhada aqui em oferecer a vocês um ensino de qualidade, uma estrutura de qualidade, e a gente conta com vocês nesse sentido também, tá bom? Deus abençoe a todos, uma excelente semana, valeu e até mais.